Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Ponte e nós estamos de volta com o nosso Ponte Podcast. E é uma honra porque hoje eu estou com dois gigantes aqui, dois irmãos, parceiros de missão, que eu aprendo muito e se prepara porque nós teremos lições gigantescas. Estou com o pastor Ítalo, irmão, pastor Wagner, meu irmãozão também. Vamos nos apresentar, né? Ítalo, começa você. Sou o Ítalo, tenho 38 anos. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse Ponte Podcast, que até então eu só via nas redes sociais, né, mas para mim já é gratificante estar aqui nesse lugar maravilhoso. Vamos aprender mais aqui, né? Esposo da Nath, pai da Nath, pai da Manu, esqueci de falar. Pastor Wagner, meu irmão, Vagão. Estamos aí. Muito prazer, muito legal estar aqui, Lucas. Eu acho que é um ambiente ótimo para a gente conversar. Certamente tem muita gente precisando ouvir da nossa experiência. Até antes de dar o start aqui, a gente estava conversando, né, Ítalo? Falando que a gente pode encontrar alguns atalhos na vida. Se a gente tiver pessoas perto, que a gente possa se aconselhar, estar junto. Eu acho que a gente é feito para viver em sociedade, viver junto, sabe? Isso que é legal. Eu sou casado, você falou a idade, né? Eu tenho que falar a minha. Eu tenho 54. Sou casado com a Juliana há 27 anos, agora em setembro, dia 6 de setembro. Ontem ela já me cobrou. E aí? E o nosso aniversário de casamento? Eita! Aí, vou fazer 27 anos de casado agora. Tenho 2 filhos, homens. O Luiz tem 20, o João tem 17. E Deus olhou pra mim e falou assim, não, você não tem condição de ter filha mulher, você não tem estrutura pra ter filha mulher. Não, você não, você vai ter 2 machos e pronto, acabou, que é a experiência da vida, e é muito legal, essa vida, fora a nossa vida secular, além da nossa missão como pastores, mas a nossa vida como profissional, né, ativa, trabalhando, e mais filhos, e é tudo junto, e vamos pra cima, tem que fazer acontecer. Isso aí. Bom demais. Eu sou o Lucas Ponte, você que não me conhece, tá vendo a primeira vez. Sou esposo da Abigail, sou pai de 4 filhos, Cauã, que tem 20 anos, Mariana, que tem 10, Davi, que tem 8, porque são muitos, gente. Davi, que tem 8, e Beatriz, que tem 4. E a gente não parou ainda, não paramos a fábrica. Temos um sonho, né? Um projeto de adotar uma criança, pelo menos uma criança aí, e trazer para nossa família, porque a gente acredita que família é bênção de Deus. Família é projeto para que a nossa sociedade, para que, né, os projetos de Deus possam avançar e perpetuar. E nós vamos falar sobre família, sobre criação de filhos. Você que está aqui, você já sabe que o nosso foco principal é criação de filhos. E não tem como, né, meus irmãos, a gente falar sobre criação de filhos se a gente não falar da paternidade, sobre ser homem. E eu queria já iniciar perguntando para vocês, para cada um de vocês, o que vocês acham hoje da postura dos homens? Como é que está a nossa sociedade em relação aos homens? Nós temos homens de verdade, tão poucos. Qual a sua visão de experiência de vida, de criação de filhos? Pode começar, Ítalo. Vou começar aqui, mas eu queria só recapitular aqui. Eu falei que eu tinha 38 anos, que eu fiz agora, dia 20, 39, né? Tá escondendo, né? Tá escondendo. Já tá escondendo? Eu enxergo o seguinte, Lucas, que quando você tem pais fortes, nós vamos construir uma família forte, filhos fortes, né? E essa geração, a sociedade que nós estamos vivendo hoje, realmente, assim, não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas é uma geração complicada de pais, não falo todos, mas a maioria estão deixando os filhos fazerem o que quiserem, né? E a gente precisa ter uma postura firme dentro de casa para que a gente construa uma família forte e filhos fortes, né? Eu penso nisso hoje. Perfeito. Mas, sim, a gente sempre ouviu isso. Se você parar a pensar, você fala assim, nossa, os nossos filhos são uma geração, parece que eles são mais fracos do que uma geração diferente da nossa. É lógico que é uma geração diferente. Mas os nossos pais diziam isso da gente. Os nossos pais diziam que nós éramos uma geração perdida. Entendeu? Então, o problema, assim, a geração, o caminho da geração
né, a mudança, ter uma nova geração, ela vai gerar mesmo uma diferença com a geração anterior. Então nós olhamos a geração dos nossos filhos e temos esse cenário. Falando, ó, era diferente, tal, tudo. E eles só são diferentes. Na verdade, eles não são mais fracos do que nós. A geração é que pode escolher viver. Existe uma facilidade para se tornar mais escondido na sociedade. Dos homens se esconderem um pouco mais, facilitando um pouco mais. Então hoje nós vemos um cenário de muito mais homens que não se dispõem a um casamento, entendeu? Que não se dispõem a ter filhos, entendeu? Quando eu me casei, trabalhava no Ministério da Saúde, um rapaz do meu lado assim, rapaz, tu tem a mesma idade que eu, tu vai casar, velho. Você já viu que loucura que é esse casamento? Você não tá vendo por aí, não? Eu falei, não, mas eu acredito. Aí eu fui ter filho. Aí ele, você ter filho? Você tá louco, velho? Isso aqui. Aí eu tive o segundo filho. O segundo filho, velho. Aí achou que eu tava pirado mesmo. Eu falei, não, você é. Mas hoje, eu tive a notícia, inclusive esses dias, eu tive a notícia que ele tem 57 anos, ele era um pouco mais velho que eu, 57 anos. Ele teve um AVC, voltou pra casa da mãe, tá sendo cuidado pela mãe. Forte, hein? Mas você tá falando de escolhas. Que o homem, ele tem o poder da escolha. Mas as nossas escolhas, principalmente nessa geração, por exemplo, hoje a gente, como Brasil, a gente é o segundo país, isso fala tanto de homens quanto de mulheres, o estudo, com maior público da geração neném, que nem estuda e nem trabalha. Isso. Isso é uma escolha dele, mas essa escolha dele, ela veio por algumas falhas ou por algumas exceções ou não exceção, ou liberar demais do pai. Você concorda comigo? Sim, olha só. Vou expor aqui, se vocês concordam comigo. Hoje, você tem uma atividade profissional que ela é atemporal, entendeu? Então o cara trabalha direto, o cara, se ele não conseguir colocar um controle, ele trabalha direto. Sim. 9 horas da noite o chefe dele manda um WhatsApp, ele tem que resolver uma coisa, e 10 horas da noite ele ainda está no local de trabalho. Hoje nem local de trabalho existe mais, é na própria home office do cara, tal. E isso toma um tempo dele. Se ele não for um homem organizado, quando aparece um filho, o que acontece? Esse filho ficar num celular, ficar num videogame, protegido e não me dá trabalho, fica aí, meu filho. Pai, posso jogar videogame? Pô, o dia inteiro, meu filho. Entendeu? Eu preciso produzir. Eu preciso produzir para te dar alguma coisa. Até no benefício de querer dar algo bom pro filho. Só que ele não sabe que criar um filho não é só dar o que ele precisa. Não é você tem boa roupa, você mora num lugar bacana, meu filho, você faz isso. É muito mais do que isso. Uma ausência de uma paternidade, de sair, sabe? Eu tenho um momento com meu filho mais velho, sozinho com ele. Eu tenho um momento com meu outro filho, João, sozinho com ele. Momento só com os dois. Eu tenho um WhatsApp, eu tenho um grupo, homens da casa, que a minha esposa não tá, que aí a gente pode conversar, pode fazer umas brincadeiras de homem ali e tal, tudo, para eles se sentirem. Para eles terem isso, eu pago um preço por isso. Entendeu? Talvez eu deixe de dar algumas coisas que eu poderia dar se eu tivesse full time no trabalho, mas eu tenho que dar tudo. Eu tenho que dar tudo. Se eu conseguir dar tudo, do que eu conseguir dar, entendeu? Para ele vai ter um pai mais equilibrado. Aí a geração não consegue ver isso. E aí isso se torna um esconderijo do pai. Entendeu? Se esse filho entra na adolescência, entra na juventude, começa a ter experiências estranhas, porque o pai não fala nada, ele vai buscar isso em outro lugar. A hora que o pai encontra com isso, ele não consegue administrar. Porque aí a gente chama ele de um homem fraco. E realmente é um homem fraco, porque ele não conseguiu ver todo o cenário, olhar e dar tudo que o filho precisava. Muitas vezes o pai, na ânsia de proteger o filho, de guardar o filho desse mundo, né, de perigo e tal, ele vai privando o filho e vai trazendo ele mais para dentro de um casulo, para dentro de uma proteção ali, né? Que na verdade hoje não existe mais essa proteção.
Porque a internet, ela expõe Ele tá solto. tanto quanto a rua. O pai ele tá iludido. Ele Entendeu? acha que o filho tá em casa, que ele tá protegido. O filho não tá em casa. Ele tem um corpo em casa, mas o menino tá fora, tá vendo tudo que tá acontecendo A cabeça dele tá a mil, tá a mil. E eu acredito muito que nós, como homens hoje, com a idade que a gente tem, o entendimento que a gente tem, com os acessos que nós temos a oportunidade de gerar filhos fortes ou filhos fracos. Né? Claro, a minha geração, a geração do meu avô, foi uma geração que penou muito mais. Era uma geração que era a geração que era boi que puxava as coisas, era boi que arava a terra, ia viajar de um lugar para o outro, dependendo, era meses em cima de um cavalo. Aí veio a geração do meu pai. Meu pai sofreu um pouco também ali no início, depois cresceu, correu para a cidade. Veio para a cidade para tentar algo melhor na vida e conquistar. E nessa ânsia, ele veio e aí ele começou a trabalhar. Tem restaurante, eletricista, isso aqui foi melhorando. Eu nasci, claro que num desenvolvimento muito maior, e a tendência é ter um desenvolvimento maior. E aqueles trabalhos que existiam antes, eles vão sendo mudados por máquinas. Mas a gente não é dessa... Não é sobre... Homem não é só sobre isso. Homem é sobre ter atitude. Porque a gente tinha pais que às vezes naquela época, por exemplo, na época do meu avô, dava 5 horas da tarde, parava tudo e ficava em casa. Só que eles não sabiam, né, trazer o filho para perto e falar assim, filho, ó, a vida é assim, não tinha um relacionamento, tudo era a base da porrada, meu irmão, não tinha esse negócio. Né, os relatos do meu pai e da minha mãe, a vara, tipo assim, era... meu irmão... Era a maneira que eles tinham, era o que eles tinham para oferecer. Era o que eles tinham. E aí a gente chegamos aqui nessa sociedade, onde nós temos muitas facilidades, muitas, energia elétrica, água, luz, internet, tudo, vamos dizer assim, é outro mundo. Só que os pais continuam ausentes, porque o que meu pai, né, às vezes, meu pai perdeu a mãe muito cedo, então meu pai, ele perdeu a minha avó faleceu, tinha 7 anos de idade. E ele teve essa carência de mãe muito grande, né? De mulher, de mãe e tal. Só que o que ele contava ali, às vezes, do meu avô, de relacionamento, era muito pouco. Não tinha muito relacionamento. Não tinha muito... Por mais que tivesse tempo. Né? Não tinha essa questão do relacionamento. Eu acho que o que a gente precisa entender que não é a época. É você. É o que você faz dentro da sua casa. Exatamente. Ó... qual que era a figura, já que tá falando de exemplo, qual que era a figura? Meu pai chegava em casa à noite, jantava, todo mundo jantava, todo mundo na sala. Meu pai queria todo mundo na sala. Aí televisão ligada, Jornal Nacional, depois do Jornal Nacional a novela, minha mãe tricotando, a gente sentada ali e tal, não podia dar um pio, porque senão meu pai perdia a notícia, não ouvia lá o Cid Moreira falar, aquele calado, meu pai, acabou o Jornal Nacional, meu pai ficava um pouquinho ali, assistindo um pouquinho, vou dormir que amanhã eu trabalho cedo. Levantava, embora, tchau, e ia dormir. Quer dizer, um pai presente em casa, coisa nenhuma, um corpo presente. Só de um corpo presente. Então hoje, aí qual que é o cenário hoje? É o que você falou que os homens continuam, não é o mundo muda, mas continua tendo homens desse jeito. O cara chega a viajar com a família, mas eu tenho que trabalhar, viu, filho? Aqui eu não paro. Se eu parar, nada acontece. Aí os meninos estão na praia, o cara tá lá, resolvendo no celular e tal. O contexto só mudou o cenário, só mudou o ambiente. É a mesma coisa, é o mesmo homem. Então, isso vem passando. Então nós precisamos entender, você pai que está nos ouvindo, você que é mãe, né, que está nos ouvindo também, você que ainda não é pai e está aqui nos acompanhando, você precisa entender que você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Esse é o caminho do mundo. Esse é o caminho. Se você não se decidir mudar, deixar as coisas levando, é exatamente isso que vai acontecer. Entendeu? Seus filhos vão acontecer. Eu tenho um entendimento, e aliás, eu recebi isso quando meu primeiro filho foi nascer. Quando meu primeiro filho foi nascer, uma pessoa assim, de um mentor muito grande que eu tive, o meu filho foi nascer e ele falou uma coisa, que mudou a minha maneira de criar os meus filhos. Graças a Deus, ele chegou para mim e falou assim, aprende uma coisa, mãe é conquista, mãe é suprimento. Mãe é suprimento.
Qualquer lugar que você for e fala mal da mãe, os caras, você chega num presídio e fala mal, sua mãe não presta, você vai caçar briga com todo mundo. Ninguém mexe com a minha mãe, não fala da minha mãe. Pode ser a pior mãe que foi, mas ninguém fala porque mãe é suprimento. Mãe supriu. Agora, pai é conquista. Mãe é suprimento, pai é conquista. Você tem que entender que você tem que conquistar o seu filho. Aquilo que você precisa levar para ele é uma conquista. Ele tem que dizer, não, eu quero esse cara como meu parceiro, meu amigo. Entendeu? Mãe é suprimento, pai é conquista. Perfeito. E para isso você precisa ter tempo com ele. Entendeu? Se você, eu dou tudo para esse menino. Pai não é suprimento, pai é conquista. E aí você entende a paternidade divina. Porque faz muito sentido, ou faria muito sentido, se você levasse Deus com a figura de mãe. Porque ele nos criou, nos gerou, nos deu a vida. Era muito óbvio que Deus fosse mãe. Mas Deus escolhe a figura de... Porque pai é conquista. Então Deus quer te conquistar. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele, não te obriga. Filho é assim. Perfeito. Isso é paternidade. A hora que eu entendi isso, quando meu primeiro filho nasceu, eu falei, cara, eu tenho que conquistar esse menino. Eu tenho que fazer ele um parceiro. Deixa eu só... Pode falar. É muito bom tudo que o pastor Wagner e o Lucas estão falando aqui. Eu passei um período da minha vida, meu pai era da Marinha, e ele passava muito tempo viajando, então eu tive pouco relacionamento com meu pai, que me trouxe, nesses poucos relacionamentos, ficaram uma lacuna aí de falta de amor, de direção, de posicionamento, que me trouxe algo ruim, né, na minha adolescência, minha fase adulta. Mas não faltava nada pra você. Não faltava nada. Ele Bens materiais. Que era o pensamento dele exatamente esse, de suprir e tava tudo ok. E de fato não é. Que é o que eu tento não fazer hoje com a minha filha, né? Eu tento suprir com tudo, mas o principal é, como o Lucas estava falando, né? Relacionamento. Tento dar, mesmo com 2 anos e 2 meses só que ela tem, o tempo que eu tenho, eu tento estar com ela. Às vezes ela quer ficar com o celular, eu tento tirar ali da mão dela para eu poder fazer o que não fizeram comigo, né? Então, realmente, o que falta é esse posicionamento de estar mais próximo, relacionar, né, com os filhos, né? Então, assim, hoje eu tento fazer o que não fizeram comigo, né? Para que a minha filha não venha sofrer o que eu sofri. Esses dias eu tava com o Lucas e ele tava com os meninos dele, né? Aí ele falou assim, Mariana. A Mariana é a de 12, de 10. E a Biazinha... 4 anos. Aí ele tava lá com as duas, falou assim, aí a Mariana falou assim, nós vamos sair, né, papai, nós dois? Ele falou, sim, nós vamos ter nosso momento, nós dois. Aí ela queria comer não sei o que ela falou, nós vamos comer tal negócio, ai, que delícia. E aí o Lucas já logo colocou assim, cara, eu vi muita sabedoria ali. Ele falou assim, nós vamos comer, mas o mais legal é que eu vou estar junto com você, só eu e você. Isso que é legal, só eu e você, é o nosso passeio, entendeu? Aí a menorzinha gritou, papai, Você também vai ter seu dia, tal, tudo. Isso é paternidade. Isso é paternidade. E um filho forte, ele não se forma se não tiver um homem forte. Verdade. Se não tiver um homem de personalidade, um homem que decide, que se resolve. A dica, Lucas, que se tem um pai ouvindo aí, quer o bem do seu filho, vá se resolver emocionalmente, como homem. Se precisar de uma terapia, vai fazer. Entra num consultório, vai se entender, porque você Resolva suas pendências. Resolva suas pendências. Vai ser homem, vai se transformar num homem forte. Eu tenho problema financeiro, aí o cara tá lá, Não, meu filho, vai se resolver. Problema todo mundo tem. Perfeito. Problema todo mundo tem. Esse mundo é feito para ter problema, para a gente resolver problema. Se você fala assim, eu quero uma vida sem problema. Uma vida sem problema só existe um lugar onde tem vida e não tem problema. Onde é? No céu. No céu é um lugar que tem vida e não tem problema. É isso aí. Se você quer um lugar onde não tem vida e tem problema, você tá pedindo para morrer. Aqui é o lugar de ter problema. Eu ensino meus filhos, meu filho, aprende uma coisa com a vida. Não é com seu pai, não, é com a vida. Um dia bom não é um dia sem problemas. Um dia bom é um dia
que os problemas não te desestabilizam. Você não deixa isso Isso te faz forte. fazer forte. Quando o seu filho vê você desse jeito, vê que você está com problema e vê que você está estabilizado, que você está, aí ele te vê como um homem forte. E se ele te vê como um homem forte, ele vai conseguir te ajudar. Principalmente na adolescência, entrando na juventude. Criança é o pai herói. E aí é quando a gente entra no relacionamento, geralmente quando você precisa entender que, de certa forma, né, por exemplo, quando que seu filho vai saber que você está passando por problemas, que você está enfrentando esses problemas e que você está, cara, segurando a sua onda, está estabilizado, está avançando. Quando que ele vê isso? Quando ele está próximo de você. Quando ele está próximo de você. Isso. Quando você abre isso para ele. Então, tem uma palavra, né, que diz que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o seu filho precisa ser seu discípulo. Ele precisa estar ao seu lado. Discípulo é ao lado, né? A pessoa que está ao lado, a pessoa que está aprendendo com você. Então você não tem que mascarar os problemas, você não tem que esconder os problemas. Claro que você não tem que colocar um peso na sua casa nem no seu filho, porque você é o homem. Mas ele precisa entender que a vida passa por fases. Passa por momentos que você está apertado financeiramente, passa por momentos que você tem sobrando financeiramente, passa por momentos que você Tem uma crise teve conjugal. uma crise conjugal no casamento, entendeu? Perfeito. Mas mesmo assim você decidiu permanecer. E aí é onde eu entro com a pergunta que eu queria fazer. Você já respondeu a minha pergunta, mas eu queria que você falasse um, o Ítalo o outro e eu falo o outro, né? O que é um pai forte? A característica de um pai forte? Posso? Foi bom. Pode falar, Ítalo. Vou falar. Para mim, é não transferir os problemas para o filho. Porque às vezes, quando a gente está dentro da bolha, a tendência é transferir o problema e não chamar a responsabilidade e resolver aquele problema. Eu creio nisso. Ó, o homem forte é aquele que está estabilizado. E estabilizado é a maior figura assim que a gente consegue dar como exemplo é o eucalipto, que é enorme, alto, Bambu. bate o vento, o bambu, que bate o vento, e o que acontece? Ele não é estático. A gente tem noção que o homem forte é aquele, né? Que não, rígido, exatamente. O homem forte é aquele que toma pancada, que sabe assumir o golpe, que enverga até onde, mas não quebra. Entendeu? E tá lá. E os outros veem que ele passa necessidade, que ele toma pancada. Fala, olha, tá num momento difícil, tá tentando se resolver ali, mas, cara, tá brigando, tá lá na luta, não vou ceder, tal, e vou até o final. Isso é um homem forte. Até com as perdas. Homem forte não é aquele que não perde. Homem forte é aquele que não desiste. Quando o filho vê um pai que não desiste, ele fala, cara, ninguém derruba esse cara não, velho. Não desiste da família. Não desiste que da não família. Desiste. E assim, uma crise conjugal, eu percebi várias vezes na minha casa, crises conjugais, mas nunca vi o meu pai levantar a voz para minha mãe, muito menos uma agressão física. Nunca. Mas eu sentia o clima pesado. E o meu pai ali, meu pai saiu de casa? Nunca. Meu pai era forte. Gosto de pedra. É porque Para forte. violência, bater e gritar não te faz mais forte. Na verdade, revela um desespero dentro de você, um pânico dentro de você. Desestabilizado. Revela que você está desestabilizado. Desestabilizado. Uma coisa que o Ítalo falou é muito forte, porque não transferir os problemas para os filhos, né? Tem muito pai que chega, e aí ele chega e ele desmonta. E aí o filho chega e fala, não, eu tô cansado porque eu trabalhei muito por você. Eu tô assim porque eu tô fazendo tudo por você. E aí ele começa a colocar um peso em cima do filho, uma culpa em cima do filho. Tipo assim, quer dizer, tudo que meu pai tá passando, ele não tem tempo para mim, não tem tempo para a família. Tá cansado, tá estressado, tá chateado, porque ele tá fazendo isso por mim. Ele fala, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é minha. Então, assim, nós precisamos entender isso. Eu acredito que um pai forte, um homem forte, é aquele que faz o que precisa ser feito. Você faz o que precisa ser feito, não o que você quer fazer. Pô, eu preciso acordar às 5 horas da manhã pela minha família, eu vou acordar. É isso que precisa ser feito? Eu preciso estudar para ser um pai melhor? Eu vou fazer. Eu preciso ir numa terapia, ter um acompanhamento para poder melhorar o meu passado, né?
realmente encerrar o meu passado para que o meu futuro tenha uma prosperidade, que eu vou fazer isso. Então, é engraçado que, assim, uma vez não, né? Eu fiz em 2017, eu estava já casado, a gente já tinha comprado essa casa nossa onde a gente mora, financeiramente a gente estava prosperando, avançando, já íamos para o nosso segundo filho, né? Terceiro, na verdade, né? O Davi, não sei se ele já tinha nascido, o Davi já tinha nascido, e aí, só que eu sentia com a Abigail, com a minha esposa, que a gente estava numa tampa. Mesmo prosperando, mesmo avançando, mesmo muito felizes no ministério e tudo, existe uma tampa. E aí eu falei, amor, vamos fazer uma terapia? Vamos procurar uma terapia de casal? Vamos, cara, tá muito bom. Só que sabe quando está bom, mas você fala assim, pode melhorar mais? Pode melhorar. E aí ela, muito parceira, falou, vamos. E aí eu lembro que na primeira sessão, olha, isso é muito forte, eu não esqueço disso. Na primeira sessão a gente sentou e começou a conversar, na verdade a Abigail começou a conversar, porque o homem é mais desconfiado, né? Então eu cheguei, apresentei, sentei, nunca tinha ido, não sabia como é que era. E a Abigail começou a falar, por isso, por aquilo, na minha vida, sei que a Abigail, a sessão era uma hora e meia, que era de casal, 1h30. A Abigail já tinha falado 1h10, e eu calado. Aí a doutora Silvana olha assim e fala, e você, Lucas? Eu falei, doutora, eu sou filho de fulano, ciclano, minha vida é assim, eu passei por isso, meu pai já é falecido há 4 anos e tal, mas pode continuar com a Abigail, eu tô tranquilo. Aí ela, Abigail nada, pode continuar falando. E ela já pegou, ela tava com a caneta anotando. Distrair, né? E aí ela já me trouxe uma tarefa ali. E naquela sessão eu entendi, falei assim, cara, quanto mais assertivo eu for, quanto mais tiver com o coração mais disposto a melhorar, a fazer o que é preciso fazer, mais rápido eu vou crescer. E aí eu já saí de lá com uma tarefa, né, com uma missão, já saí para resolver aquele problema que eu tinha, que a gente tinha identificado na nossa casa, na nossa família. Então, assim, eu acredito que o homem forte é aquele que faz o que precisa ser feito. E o homem tem muita dificuldade, Lucas, de entender os seus limites, suas fraquezas. Todo homem que você cumprimentar, você vai falar assim, oi Ítalo, e aí, como é que você tá? Normalmente o cara fala, tô bem, né? Tô bem. Tudo beleza. Tá tudo jóia? Beleza. Zé, o cara pode tá na draga, pode tá na pior... Não, tá tudo bem. Por quê? Porque é a maneira que o homem se encontra de se posicionar. Se ele leva isso pra dentro de casa, pro filho, ele vai ter um problema. Primeiro que ele não vai ter estrutura para aguentar isso. Vai estar mascarando. Ele vai estar mascarando. E outra coisa, você mascara até um tempo. Filho com 18 anos, a experiência que eu tô tendo em casa agora. Filho com 17 anos. Outro com 20, você não esconde mais não, velho. Entendeu? Na verdade, eu acredito que você nunca esconde. A diferença é que agora ele tem voz mais ativa, né? É porque ele consegue expressar fala, mais. Ele expressa. E aí você desmonta. Por quê? Porque antes você achava que você... Igual você falava pra todo mundo que tava bem, entendeu? Embora quando você quebra, sua casa seu casamento tá uma lástima, tá uma desgraça lá. Aí quando você sai e vai jantar com os amigos, você tá lá abraçadinho, você tá lá com a mãozinha, você chega com a mãozinha dada, tal, porque você não quer que ninguém saiba, você tem que se mostrar como homem. Isso na paternidade é um câncer. Isso na paternidade é trágico, precisa de intervenção imediata, precisa de um tratamento severo. Você tem que se entender, você não é o super-herói, você foi o super-herói do seu filho, hoje você não é mais. Hoje você tem que entender que ele vai ver e você tem que entender que a vida é assim. Aí você se torna um homem forte. Você vê o cara que é o super-herói, né? O super-herói da Marvel. 99% do super-herói da Marvel. Ele é solteiro, não tem família, ele se esconde, vive escondido. Alguns são bilionários, mas extremamente infelizes porque não tem um casamento, não tem uma esposa, não tem filhos, porque se tiver qualquer uma dessas coisas, as outras pessoas podem matar, não é verdade? Né? Vive escondido, tudo que faz de bom ele tem que esconder, ele não pode mostrar a cara dele. Né? Então, os próprios filmes, eles vendem um falso super-herói. Não, Lucas, e quando tem família, o pai é o mais bocó. É isso aí.
Aquele personagem como é que eles são... É a família inteira. O vermelho com o emblema preto assim. Como é que chama aquilo? Gabriel sabe. Como é que é, Gabriel? Os Incríveis. Entendeu? Os Incríveis. Todos eles são super-heróis. Todos eles têm superpoderes. Mas o pai é o bocó. É isso aí. O pai é o mais fraco. Entendeu? E esse é um cenário que, se você quiser ter uma família forte, esse é o sistema que você tem que vencer. Esse é o sistema que você tem que ser forte. Você é o forte em casa. Entendeu? E o filho, ele vem mesmo. Ele vem para ocupar o lugar dele. Entendeu? E quanto mais você quiser que tudo esteja bem com ele, pior você está fazendo. Mais prejudicial você está fazendo para ele. Quanto mais você mostrar como as coisas são, as dificuldades da vida, melhor você está fazendo para ele. Nunca queira que a casa onde seu filho mora, na sua casa, o seu filho se sinta 100% confortável. Ele não pode ser hóspede, né? Ele não pode se sentir confortável. Não, ele não pode estar no hotel. Ele tem que entender... Viu aí, né, Cauã? Olha lá. Viu aí, né? Se ele não tiver o sentimento de que aqui não é 100% do jeito que eu queria, você não está sendo um bom pai para ele. Meu filho falou esses dias para mim. Vamos lá, vamos abrir aqui. Eita! Botei um não para ele. 20 anos, um homem. Ouvi um não de algum negócio que... Aí ele falou, pai, eu não preciso de nada do senhor. Ele falou para mim. Aí eu falei assim, não? Aí ele parou, silêncio no carro, e falou, ainda preciso de algumas coisas, Já mudou. mas não queria ter que precisar. Aí eu falei para ele, então você tá do jeito que eu quero. Tá no caminho certo. Você tá do jeito que eu quero. Eu também não queria que você precisasse de nada de mim. Se você quer uma coisa que eu me sentiria muito satisfeito em receber de você, ele falou, pai, eu realmente não preciso de nada. Eu queria que essa frase que você falou fosse verdadeira. Isso é a coisa que mais me agrada. Mas hoje não é. Hoje você mora na minha casa. Hoje a casa é minha. As coisas são do meu jeito. Na minha casa funciona como eu quero. E se você mora na minha casa, você vai ter que respeitar as coisas da minha casa do jeito que elas são. Homem forte. Aí o filho faz o quê? Engole a seco. Tá desconfortável. Tá um número menor. E tá ótimo. É do jeito que tem que ser. Porque isso vai fazer ele se alavancar para a vida. É isso. Né? Esse desconforto, o homem, ele cresce meio ao desconforto. Né? O nosso corpo, a nossa vontade é o conforto, mas nenhum conforto traz crescimento. Se um dia eu sair de casa, se um dia a gente saiu de casa, se um dia você decidiu, sabe, desbravar, avançar, é porque em alguma área da sua vida existiu um desconforto. Né? Quando você veio para Brasília, a gente estava conversando mais cedo que você veio para Brasília. Você veio porque onde você estava existia um desconforto e você falou, cara, eu vou buscar uma outra oportunidade, um outro ambiente de crescimento para avançar. E não existe crescimento entre o conforto, dentro do conforto. Isso na paternidade, isso na sua família, isso no seu corpo, nos relacionamentos, tudo. No empresarial. Nós temos que buscar o desconforto. Né? Ítalo, me conta, você que tem, acho que você é o pai mais fresco aqui, né? Fresquinho. É linda. 2 anos e? 2 meses. 2 anos e 2 meses. Qual é a experiência de ser um pai de menina? Um pai novo, assim, né? E menina ainda. Então, quando nós estávamos planejando a Manu, a minha ideia inicial era que eu queria ter um menino, né? E eu fiquei com isso muito tempo. Quero ter um menino, porque eu idealizava fazer coisa com ele que meu pai não fez comigo. E eu queria aquilo, tal. Aquilo é uma conta que você queria pagar. E aí, quando veio a Manu, não é que eu não gostei, pelo contrário, eu amei, eu fiquei apaixonado por ela, sou apaixonado por ela, né? Todos os dias, desde a hora que ela nasceu ali, né? O pessoal fala, né? Toda vez a mulher passa ali 9 meses sentindo, vivenciando aquela gravidez. O homem é quando pega, né? Quando enxerga ali o bebê nas suas mãos,
que vem aquele sentimento, aquela bomba. E para mim hoje, eu me sinto realizado, me sinto pleno, feliz, né, com a Manuzinha. Tento fazer de tudo para ela, né? Mas desde 2 anos e 2 meses, como o Vagão aqui falou, já colocando limites e algumas tarefas. Ah, mas está sendo mal, está sendo rígido com ela. Não, são tarefas simples no dia a dia. Filha, bagunçou tudo, vamos arrumar? Tudo na tranquilidade, vamos arrumar tal. E ela já entende com 2 anos e 2 meses. Lógico, como ela é muito nova, tem hora que ela esquece, né? Toca o terror ali, bagunça tudo em casa. Mas assim, eu sou aquele pai babão, né? Mas com esse entendimento que o pastor Wagner e o Lucas têm colocado aqui. A gente precisa... Porque desde agora, eu já estou construindo a identidade dela, né? Enquanto vocês estavam falando, estava vindo na minha mente aqui. Para a gente construir, para nós sermos posicionados antes, né, de tudo isso e construirmos uma família forte, eu creio que a gente precisa saber da nossa identidade para que a gente gere também essa identidade neles, né? Por exemplo, eu vejo os filhos de vocês que são referência para mim. Vocês, na paternidade de vocês, são referências. O Lucas já tem 4, o pastor Wagner tem 2. Eu tenho a primeira com 2 anos e 2 meses. Só que tudo que vocês vão falando e a gente convivendo no dia a dia, eu vou absorvendo, igual esponja. E eu vejo que é exatamente isso. Eu conheço o Lucas, conheço o pastor Wagner, e eu vejo a identidade deles. Eles sabem de onde vieram, o que vieram fazer e o que vão e para onde vão. Isso aí dá totalmente um norte e uma estrutura para os filhos, né? Então, eu tento fazer isso com a Manu hoje, desde já, nos mínimos detalhes, né? E como o Lucas perguntou, eu sou apaixonado, sou babão, tento fazer de tudo para ela, mas sempre trazendo ali como é que eu posso falar? Uma estrutura para ela desde já, né? Mesmo que ela tenha só 2 anos e 2 meses, né? Nesse sentido. Eu acredito muito que a criança, desde quando ela está na barriga da mãe, ela já tem um entendimento. Ela já tem um entendimento. E nós precisamos entender que, né, você falou uma frase que eu entendi o contexto seu, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, que é fazer de tudo. Aquilo que a gente acabou de falar. Você não tem que fazer tudo pro seu filho, nem de tudo pro seu filho. Não, sim. No sentido assim de amor, de... Isso. Mas não é normal, colocando limites. Você quer mesmo. Mas a gente precisa entregar o que os nossos filhos precisam. É verdade. Né? Então, eu tenho... A gente, como pastor, né, a gente tem acesso a algumas casas, alguns ambientes. E tem ambiente que eu vou, de mãe, de pai, cara, que você chega, parece que a criança está num parque de diversão, não é uma casa, é um parque de diversão. Só que aquela criança tem tanto brinquedo, que ela escolhe uma sandália para brincar. Justamente, às vezes, por isso, pela falta, o pai ele quer suprir a falta dele com brinquedo, quer suprir a falta dele com aquele sentimento, aquela falta, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho 2 meninos e 2 meninas, então eu tenho as 2 experiências. Eu tenho a experiência do homem, que muitas vezes quer ganhar você puxando a corda. Na verdade, o homem ele quer mais puxar a corda assim, pra sentir você. Tipo assim, estufa o peito, igual o senhor falou, né? Eu não preciso de você. Quer botar uma pressão. Como eu tenho a menina que ela quer vir no chamego, entendeu? Vem no beijo, vem no carinho, deita no colo, aí senta. Não, pai, mas deixa eu dormir mais tarde. Não, pai, mas deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Então nós, como pais, nós precisamos entender isso, né? Se você... Essa é a parte mais difícil. Da conquista, né? Eu sei que a Manu não é assim, né? Exatamente. Ela fala assim, eu falo, filha, não pode comer aqui no sofá. Aí ela coloca o prato, olha pra mim e fala assim, papai, só um pouquinho, né, papai? Só um pouquinho. Aí eu falo, filha, não, vamos aqui com o papai. É exatamente assim. E eu acredito muito que nós precisamos, né, hoje, como pais e pais fortes, saber colocar esse limite. Porque você deixa um pouquinho hoje, amanhã você deixa mais um pouquinho, depois você deixa um pouco mais. Quando você vê, cara, o seu filho já tomou de conta que a criança é assim. Ela vai entrando num espaço. Ela vai conquistando um espaço. Eu fico imaginando que com mulher deve ser mais difícil muito, ainda, velho. Muito. Deve ser muito difícil, porque vem no chamego, e você segurar a onda, velho. Porque se você falou assim, o seu filho, você precisa dar o que seu filho precisa. O que muita gente não entende é que o seu filho precisa de um não.
Ele precisa... A família é o lugar, é o laboratório onde ele vai ser formado e criado para enfrentar o mundo. Se ele não ouve um não, se ele não aprende a se resolver com um não dentro de casa, ele vai ouvir um não lá fora. Vai se frustrar. E um não lá fora não tem algumas coisas que tem dentro da casa. Que tem um vínculo. Você pode falar você tem que falar um não pro seu filho, porque você pode ficar tranquilo. O seu filho sabe que você ama ele. Entendeu? Dê demonstrações que o seu filho te ama. Porque quando você tiver que falar um não, você vai ter que falar. E isso não vai abalar o que... Não, meu pai me ama. É isso. Entendeu? Porque a criação de filho nós precisamos entender, porque às vezes a gente acha assim, que no emprego a gente é obrigado a entregar tudo porque a gente tem um salário. Quando a gente chega em casa, a gente não vê nessa visão, não dependo disso. E aí você acaba deixando de lado. Mas assim como no seu emprego, no seu casamento, nos seus relacionamentos e na criação dos seus filhos, eu vejo como um caixa eletrônico. Como é que você saca num caixa eletrônico? Como que você saca no caixa eletrônico? Quando ele tem saldo. Você chega lá com seu saldo zero e agora eu quero R$1.000. Não tem. Não tem, não vai sair. Agora eu quero R$1. Se você não tiver, não vai sair. Entendeu? Então, na criação dos nossos filhos, para você ter o não, para você ter esse saque do não, né, para ele sustentar esse não, precisa ter um crédito lá. Você precisa investir um crédito no seu filho, em relacionamento, em conversas, em atividades físicas, em elogios. Elogio. O tanto que é importante você elogiar as atitudes corretas, você deve ser sensível a ponto de você elogiar. E o elogio de uma mãe... Você é minha mãe... Eu sempre vou ser o querido da minha mãe. O filho, ele fala assim, cara, eu posso aprontar, eu posso ser... Cara, aquele infeliz lá morre, bandido, fez o que fez, tá lá no caixão, o que a mãe fala? Ele não fez nada, né? Ele foi um menino tão bom. Quer dizer, então tem... Agora, o pai não. Entendeu? É isso. Se eu não organizar isso com meu pai, não tem... Então, quando você elogia seu pai... Pô, é fantástico isso, Lucas. Quando você elogia seu filho, 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 você tem crédito para você chegar e falar assim, aqui você errou, hein? Agora você errou. Senta aqui, deixa eu conversar com você. Aqui você jogou a bola fora, hein, velho? Ou quando você fala não, no momento que você tá, numa criança menor, fala não, ela mesmo, ela entende aquilo como uma proteção. Tipo assim, não é não. Né? E aí você falou do não, eu citei 3 palavras aqui que eu acho que um não responsável de um pai forte, ele guarda, ele protege, ele projeta o filho. 3 fases. Sim. Por que ele guarda? Porque você falou não para ele, pai, quero tomar Coca-Cola todo dia, toda hora. Não, você não vai tomar. Tá guardando ele, guardando a saúde dele. Tá protegendo ele. Né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, o meu irmão mais novo, Matheus Ponte, ele tem uma diabetes adquirida com 30 anos. Fruto de 20 anos de McDonald's, todos os dias. De permissividade. Pelo menos 20 anos, todos os dias. E eu posso falar aqui porque ele não esconde, né? E é meu irmão, tá em casa e ele fala para todo mundo. Eu fui irresponsável. Durante um tempo, nossos pais foram. Porque ele era o caçula. Eu lembro que meu pai chegava, meu pai trabalhava muito, e meu pai no caixa da loja, atendendo outro, e resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Meu filho chegava, meu irmão chegava e falava assim, pai, eu tô com fome, pai, eu tô com fome. Filho, tem aí coxinha, tem almoço, tem, né, carne, tem frango, porque a gente era um restaurante. Come aqui. Não, pai, eu tô com fome de McDonald's. Ô, meu filho, de McDonald's. Pega aqui o ticket aqui, lembra quando era ticket de refeição? Pega aqui o ticket aqui, vai lá no Conjunto Nacional, não sei se vocês conhecem, quem vai, né, não é de Brasília não conhece, que a gente tem um shopping, o primeiro de Brasília, que se chama Conjunto Nacional, e nós trabalhávamos na rodoviária do Plano Piloto, né, que é embaixo ali praticamente, que é uma rodoviária central. Vai aqui, meu filho, vai no shopping lá. Meu irmão com 10 anos, ele ia sozinho, né, comprava o McLanche feliz dele, comprava o lanche todos os dias, e aí ele cresceu, um hábito de infância ele segue você, se você não quebrar ele. Sim. Ele não quebrou esse hábito, até os 30 anos era McDonald's todos os dias. Se eu chamasse ele para vir aqui em casa num churrasco, ele passava no McDonald's antes e comia o McDonald's antes. Olha que sinistro, loucura, né? que loucura. E aí,
quase morreu porque ele foi em 2 hospitais e teve um diagnóstico errado, né? Não diagnosticaram diabetes, aí foi só subindo. Quando a gente chegou num 3º hospital, ele não conseguia mais andar, tava quase indo lá pro coma, né, que chama, enfim. Graças a Deus reverteu, tá com a saúde forte, não reverteu a diabetes, mas tá bem, tá alinhado, entendeu a cabeça, tá controlado, entendeu que ele agora tem uma outra vida, hoje ele tem repulsa de McDonald's, criou, sabe, aquela nojo mesmo, mas por quê? Porque foi uma criação onde não tinha esse não. Onde não tinha esse não. Por culpa, por falta de tempo. Então o não, ele protege você. Não protege. Entendeu? E aí o não, ele te projeta. Por que ele te projeta? Porque você está num emprego, um exemplo, você está com o seu chefe. E aí seu chefe fala assim, não, para você. Você fala assim, beleza, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu acho que isso aqui, por esse caminho aqui seria melhor. E aí passa 6 meses, 1 ano, seu chefe vai lá e fala assim, cara, ele deu uma ideia boa e eu não aceitei, cara. E você continua sendo a mesma pessoa. Entendeu? E aquela sua ideia, aquele seu conceito, aquilo que você acreditava, sabe? O não te parou. Por quê? Porque você já escutou não do seu pai, já escutou não da sua família. Perfeito. O não, ele não te diminuiu. Perfeito. Tem muita gente que se eu falar não pra ele, se você falar não pra ele, o que ele fala? Você não é meu amigo, você não me ama. Hoje a minha filha de 4 anos, quando eu falo não pra ela, em alguns momentos, ela fala assim, eu não te amo mais. Aí eu falo pra ela... 4 anos, 4 anos. Aí eu falo assim, problema seu, eu continuo te amando, filha. Aí ela olha pra mim, como assim? Eu falo pra ele que ele não me ama, e ele mesmo assim ele fala que ele me ama de qualquer jeito, sabe? Aí eu, filha, tranquilo, eu continuo te amando. Se não é um homem resolvido, o que faz numa situação dessa? Cede. Nossa, você ouvir de um filho de 4 anos que assim, eu não te amo mais, se o cara não for resolvido, aquilo rasga o coração do pai. Imagina me fazendo, não te amo mais. Eu não sei, eu não tenho filho mulher, não sei como é que é. Eu vou assim, vem cá que eu vou te ensinar a minha mãe, se for meu filho. Agora, a estrutura do homem é abastecer de dizer não, abasteça de elogio, abasteça, cria um ambiente para você poder falar o não. Porque se você não falar não, você não está educando corretamente seu filho. Se seu filho não ouvir não, se não for desconfortável, eu lembro que a minha criação foi uma criação cristã, dentro de igreja, e eu sempre me resolvi bem e tal, tudo. O dia que meu filho, com 9 anos, chega para mim e fala, pai, tem um baile de carnaval e eu quero ir. Eu falei, não, você não vai. Aí ele falou assim, pai, o senhor fala que é ruim, mas eu nunca experimentei isso. Se eu não experimentar, eu não sei o que eu posso fazer. Olha só, inteligente, né? Já sabe jogar, né? Aí você fala assim... Rapaz... Aí falou assim, olha... Eu falei, eu nunca fui num baile de carnaval. Eu nunca fui numa micaré. E eu não precisei ir para saber que aquilo não é um lugar para você. Eu sei que aquilo não é um lugar para você. Se aquilo não é um lugar para você, você não vai. Pronto. Pai, vai ter uma festa dos meus amigos, 13 anos de idade. Vai ter uma festa dos meus amigos, tal, 13 anos. Até eu com 13 anos jogava futebol de botão, né, guys? Mas hoje eu sei que menino de 13 anos faz. E eu falei assim, não vai. E ele falou assim, pai, não é possível que você vai me botar dentro dessa gaiola. Eu falei, enquanto eu souber o que é bom e o que é ruim e você não souber, eu vou te proteger. O não protege. Você não vai. Rasgando e não foi. O dia que ele fez 16 anos, 17 anos, o dia que ele fez 18 anos, eu falei, filho, agora você é maior de idade. Eu só posso te aconselhar. Eu já não consigo mais dizer não vá. Agora você entende, a escolha é sua. Mas se você quiser saber, eu continuo sabendo o que você pode e o que você não pode. Mas a decisão agora, eu não vou poder mais te segurar e trancar a porta. Você sabe qual foi a reação dele?
Não quis mais ir. Ele me abraçou, chorando, e falou assim: obrigado por todos os nãos que o senhor falou para mim. Hoje, eu com 20 anos, sei que eu não devia realmente ter ido para aquele lugar. Muito forte, né? Diga não. Não tenha medo de dizer não. Porque você sabe a sua identidade de pai, né? Você não muda como pai. Eu não vou mudar como o pai da Mariana, do Davi, do Cauã, ou da Beatriz por conta de uma chantagem, por conta de um embate. Eu não vou mudar a minha identidade, não vou mudar quem eu sou, não vai mudar, aumentar ou diminuir o meu amor por ele. Então o não, ele guarda, anota isso daí, o não, ele vai guardar o seu filho, ele vai proteger o seu filho e ele vai projetar o seu filho. Porque o seu filho, quando ele estiver lá com 30 anos, 35 anos, ou enfim, 28 anos, quando ele estiver casado, e por algum motivo ele receber um não da esposa dele, ele vai saber que a esposa dele continua amando ele. Porque ele sabe quem ele é. Ele se resolve com o não. Ele se resolve com o não. Agora, hoje nós temos muitas crianças, adolescentes, que quando você fala não para ela, o que ela começa a fazer? Gritar, pular, dar birra, cai no chão, se joga. Quando você fala não para ela, tipo assim, cara, é como se você estivesse maltratando ela. Literalmente, né? E aí nós precisamos ser pais, cara, que não é não. Então, assim, faça esse exercício da sua casa e não ceda. Não ceda. Aqui em casa é assim. Eu lembrei. Desculpa, Lucas. Não, pode falar. Eu lembrei de... Sabe aquelas birras de menino se jogar no chão do supermercado e bater perna, tal, tudo? Um dia o Luiz fez isso, velho, no supermercado. E ele esperneou. E eu falei assim: não faz isso. E aí ele levantou. Só aquela esperneadinha assim e já levantou. Ficou assim, se enxugou, tal, tudo, e quieto. Aí passou um pouquinho, no mesmo supermercado, no mesmo dia, a criança deu birra. Mas aquelas assim, escandalosa, aquela de o supermercado inteiro passar e ver, né? E os pais todos envergonhados, tal, tudo, porque o pai se envergonha, né? Sim. Ele percebe que, né, tá feio. Tem uma coisa errada do meu lado. E o menino esperneou. Eu falei: Luiz, vem cá. Olha, falei assim, ó, tá vendo? É aquilo que você queria fazer. O que você acha disso? Ele falou: é feio, né, papai? Aí eu falei pra ele: se você um dia fizer isso daí, desse jeito aí, você vai fazer uma vez só. Você vai fazer uma vez só. Porque às vezes a criança precisa entender o ambiente de surpresa. Meu Deus do céu. É isso que é ruim, é isso que é feio. E se surpreender. Porque ele não sabe. E aí você tem que mostrar. Todas as vezes que tiver uma ação ruim, você tem que mostrar. Fala: olha, filho, isso que é errado. Isso é o limite na prática, né? Você está mostrando para ele o limite na prática. Porque criança precisa ter limite. Você é o limite do seu filho. A criança, ela não sabe qual é o limite dela. Por exemplo, às vezes você chega pra Bia, olha ali e fala: Bia, vamos pular dali? Cara, ela, na hora, se tem água ou não no chão, ela vai. Primeiro porque ela acredita. Você falou, vamos, ela vai. Não tem um limite construído na mente. Por mais que ainda tenha um medo, alguma coisa assim, não existe um limite. Então, nós somos, né, como pais, responsáveis por trazer esse limite para os nossos filhos. E conforme eles vão crescendo, você vai sendo menos incisivo, vamos dizer assim, em falar não, e mais explicativo, que é o que você fez, né? Não é só um não, filho, ó, quando você for maior, você vai entender. Quando você for maior, você vai poder tomar a sua decisão. Mas a minha posição como seu pai é não, entendeu? Porque as consequências são essas. O Cauã, eu lembro que eu tive uma conversa com o Cauã num determinado momento da vida dele, que eu cheguei para ele e falei assim, ó, filho, agora você é um homem. As suas decisões e as suas atitudes, elas impactam muito mais do que uma decisão e uma atitude de um menino de 10 anos. Não que você faça isso, ou que você já tenha feito isso, mas vou te dar um exemplo. Se um menino de 10 anos chega aqui, pega essa caneta e bota no bolso e vai embora, ele vai ter uma consequência. Ele vai ter uma consequência. Uma correção de um pai, vai chamar a atenção, ou o pai vai tentar mascarar isso de alguma maneira, entendeu? Enfim, ou não, né? Mas se você,
com 20 anos, 25 anos, 18 anos, 17 anos, pega essa caneta, bota no bolso e sai, o pessoal vai olhar pra você e fala assim, você é um ladrão. De quem é a conta? Entendeu? De quem é a conta. De 10 anos, a conta é do pai. Então, assim... Menor de idade, a conta é do pai. Passou, a conta já é da pessoa. a conta é sua agora. Pessoa. Então, assim, se você pega um carro e você tá afoito e acha que aquele carro é um instrumento de Diversão. diversão, de adrenalina e tudo, e você faz uma besteira, cara, a conta é sua. De quem é a conta? Entendeu? Então, assim, quando a gente vai mudando esse não impositivo e sendo um não mais explicativo, vamos dizer assim, mesmo sendo impositivo, porque ele já sabe qual é a sua posição, mas você está explicando a vida, né? Tem um outro patamar, né? E é engraçado que essa semana aconteceu uma coisa diferente. Por quê? A Mariana fez 10 anos de idade. 10 anos. E ela é uma pré-adolescente agora, né? E aí eu vim preparando ela nesse mês todo, ela fez 10, dia 12, e eu falei, filha, é o seguinte, você vai fazer 10 anos, vamos fazer seu aniversário, e depois nós vamos sentar e bater um papo. Nós vamos ter uma conversa de pai para filha. Né? E aí eu peguei minhas notas e comecei a anotar algumas coisas que eu achava importante reforçar para minha filha e ser um pouco mais explicativo. Né? Então eu botei, acho que foi 4 pontos, deixa eu ver se está fácil aqui, que inclusive você que é pai de menina, se quiser pegar essa dica, né? Fica aí, Ítalo, né? Com certeza. Aqui, ó. Conversa com a Mariana. Tô igual esponja aqui. Eu cheguei pra Mariana e aí eu falei, filha, você quer ir pra onde? Vamos no restaurante, vamos almoçar. Antes a gente só fazia um lanchinho. Antes a gente ia pra um parque brincar. Eu falei, não, agora eu quero te levar num restaurante. Vamos num restaurante. E aí a gente acabou escolhendo o Lifebox, que é uma hamburgueria, mas também na hora do almoço vende comida, né? Ela, não, eu quero ir num Lifebox. Aí olha como é que a mente dela já mudou. Eu quero ir num Lifebox porque lá na hora do almoço é mais tranquilo e a gente vai poder conversar e vai ter a nossa mesa separada, que lá tem as baiazinhas, né? Vai ter a nossa mesa. Eu falei, pronto, filha, você entendeu o que o papai quer. E aí a gente foi no Lifebox, busquei ela aqui em casa, abri a porta do carro para ela entrou, sentou e ela escolheu a roupa dela. Um dia antes ela, pai, eu tô pensando em ir com essa roupa aqui, o que você acha? Eu falei, filha, maravilhoso, é isso daí. Me arrumei, peguei ela, aí a gente foi no Lifebox, pedi lá o suco de uva de morango dela, o pique limonade que ela gosta, né, com morango com água com gás. Eu pedi uma água e a gente foi conversando. E aí, filha, você sabe que agora você tá na nova fase. Você é uma pré-adolescente, sabe? Você já tem visto que algumas coisas têm mudado na sua vida, no seu corpo. Então eu quero te dizer a primeira coisa aqui, o seu pai é seu amigo. Você não precisa ter medo de abrir nada com seu pai. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ouvir e te apoiar e te ajudar a crescer. Então, eu sei que você vai ter as suas amigas, eu sei que você vai ter, né, pessoas que você confia, mas lembre disso, seu pai sempre vai te proteger e sempre vai te guardar. E nessa nova fase da sua vida, eu quero te dizer que eu estou do seu lado. Que eu estou do seu lado. Mas algumas coisas você precisa entender. Você precisa entender que alguns amigos, alguns homens, eles vão dizer que são seus amigos, mas eles não querem ser seus amigos. Eles querem fazer um carinho em você a mais. Eles querem fazer algumas brincadeiras que não devem ser feitas ainda na sua idade, né? Tipo assim, né? Não vou falar aproveitar que ela não sabe. Tipo assim, é o termo dessa palavra, né? Mas eles querem... Mas é o que é. É o que é. E você não deve aceitar isso, entendeu? Né? Eu quero que você entenda que eu te coloquei no jiu-jitsu por um propósito. Não é um propósito de brincadeira. É um propósito para você saber se defender. Porque você, como menina, você precisa saber se defender. O Davi, como menino, ele precisa saber se defender. Então saiba que o que você está aprendendo, você pode usar em caso de defesa. Você não precisa agredir ninguém, mas em caso de defesa você pode usar, porque você tem que se guardar como menina, né? E aí eu fui, sabe, mostrando esse caminho para ela, que eu estava do lado dela, que a mãe dela estava do lado dela. Eu falei, ó, se tiver alguma coisa que você ainda ficar com vergonha de falar com o meu pai, procura sua mãe. A gente está aqui, sabe, para te ajudar, para te apoiar. E aí eu acho que é uma das coisas mais importantes, Wagner, é a gente entender, tanto para o homem quanto para a mulher, para o menino quanto para a menina, né, as fases da vida dos nossos filhos. Não dá para você ter uma filha de 10 anos e você querer botar comida na boca dela.
Entendeu? Não dá para você ter um filho de 15, 20 anos e você querer ser a mamãezinha, que como se ele tivesse 1 ano de idade, você só não bota mamadeira na boca dele, porque realmente é muito feio. Mas de outra maneira é como se você estivesse botando mamadeira na boca dele. Você faz a comida, que beleza de fazer, você põe no prato e você põe na boca. Tem mãe, eu conheço mãe, deixa eu falar um negócio pra você, que tem filho de 35 anos e até hoje faz o todinho do filho. Cara, é sério isso. Faz o leitinho do filho. Cara, você não tá castrando o seu filho, não. Você tá matando o seu filho. Entendeu? Então nós precisamos onde ela tem entender. Controle. Porque nesse momento tem um controle. E ela acha que o filho é seu. Nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos não são nossos. Nossos filhos é um projeto que Deus nos deu, uma responsabilidade para que eles sejam eles. Eles vão ser eles. Eles vão viver a vida deles. Eles vão ter a vida deles do jeito que eles quiserem. Pode ver o que eles quiserem. Eles têm o direito disso. Agora, nesse momento eu perdi o controle. Entendeu? Uhum. E quando eu perco o controle, eu não quero perder o controle. A mãe que gerou, que criou, não quer perder o controle nunca. Um bom pai, ele é um bom pai quando ele ajuda a mãe a ser mãe. Perfeito. O papel do pai, ele tem que chegar na mãe e falar, meu bem, é assim, assim, assim. Deixa ele resolver assim e pronto. E deixar deixar ele viver a vida, ter as experiências dele, entendeu? Errar, entendeu? Porque o medo também de uma paternidade é um medo de errar. Entendeu? O medo de errar. É um ser humano. Você pode errar. E pode ter mulheres têm muita dificuldade, às vezes, de ter um filho, de querer ter um filho. Por quê? É uma responsabilidade tão grande. Nossa, a melhor notícia que eu tenho para dar para você, pai, mãe, que tá aí, ou às vezes, você vai errar. Você vai errar com seu filho. Fique tranquilo. Você nunca vai conseguir fazer. É fato. Isso é fato. Não precisa Entendeu? se frustrar, né? E não precisa, não. E eu vou te falar várias vezes. Não é só uma vez, não. Agora, quando você não quer errar, o único caminho que existe é você não fazer nada. Se você não fazer nada, você não vai errar. Só que se você não fazer nada, você já está errando. Então, errar é algo que inevitável. Você vai errar. Você vai errar com seu filho. É natural, né? Você vai errar. Mas o quê? A vida nunca vai deixar de consertar isso com ele. Entendeu? A vida conserta. Perfeito. E aí a gente precisa entender isso, né? Porque a gente tem ali do 0 aos 2 anos, é uma fase, né? Uma fase onde a criança nasceu, está desenvolvendo, começa a engatear, andar, aí chega ali, não, vou botar do 0 aos 3 anos, que para mim é uma das fases mais difíceis. Na minha visão, cada pai pode ter a sua, mas a minha visão na criação é do 0 aos 3. Por quê? Porque o filho depende 100% de você. Para ir no banheiro, para comer, para tudo. 3 anos, por exemplo, né? A Bia com 3 anos, a gente começou a desfraldar ela. Hoje ela está com 4, não usa mais fralda, já vai no banheiro, ela ainda sente uma necessidade de ser limpa. Pai, me ajuda aqui a me limpar, né? E tal, a gente vai ajudando ela. E aí a gente tem essa fase aí, dos 4 aos, sei lá, não sei, eu nunca separei isso, mas pensando aqui, né? Dos 4 aos 6 anos, que ela começa a melhorar o vocabulário, começa a falar mais, começa a entender mais, se expressar mais, já sabe o que é pedir socorro, já sabe que, tipo assim, filho, não abre a porta para ninguém. Papai, se você acordar, não sai para fora. Ela já começa a ter esse limite, ter um limite maior, né? Aí vem dos 7 aos 10 anos, né? Que a criança ela já tem uma autonomia maior, já tem um poder de decisão maior, já tem um poder ali de entender realmente o que é certo, o que é errado. E se expressar, E se expressar, tipo assim... Ela coloca mais à vontade dela. Coloca mais à vontade. E essa fase é uma fase que, meu irmão, todas as fases ali, né? Mas essa fase é uma fase que, fala que, eu acho que até quantos anos que forma a criança, enfim... eu esqueci aqui agora, mas essa fase é uma fase, todas as fases são importantes, mas essa fase aqui, cara, é a fase que não é a pré-adolescência, né, mas é a fase ali que tá nessa transição para chegar na pré-adolescência. Então ele começa a te testar mais, em relação assim, você falar um não, né, e aí a gente chega na pré-adolescência.
aonde as crianças estão maiores, aonde, né, o seu filho ele começa a descobrir um mundo realmente novo, literalmente novo. E a minha pergunta é, qual a dica que você tem para essas fases? Eu falei de várias fases, fui colocando mais ou menos os meus sentimentos, né? Mas qual a dica que você tem? Porque a gente não pode infantilizar demais, Cada fase você tem que agir de um jeito. e você também não pode amadurecer demais, Cada fase tem que entendeu? agir de um jeito. Por exemplo, eu fui conversar com a Mariana. É como se desse uma feijoada para um recém-nascido. É. Você não pode, nem pode dar o que ele... Né? Imagina, Tem um equilíbrio, né? eu com a Mariana, eu fiquei assim, cara, eu tenho que conversar com ela, mas eu não posso despertar certas curiosidades nela, Isso. mas eu também não posso deixar de falar certos assuntos, porque também ela não pode ser pega desprevenida, entendeu? Tipo assim, meu pai me deixou aqui nesse fogo aqui. Vou te dar um exemplo de infantilidade da minha filha de 10 anos. Ela estava com o Davi tava com o Davi no carro e minha sogra. Ela estava com o Davi no carro e minha sogra. E aí, tá ela e o Davi conversando. Tentando entender da onde que nascia a criança. Pô, minha filha tem 10 anos. Aí o Davi fala assim, Mariana, se o bebê, a gente nasceu porque cortou a barriga da mamãe. Cortou a barriga da mamãe e a gente nasceu. Mas e das mamães que não cortam a barriga? O Davi perguntando para Mariana. Da onde que o bebê nasce? Aí a minha filha, muito inocente, falou assim, uai, Davi, pela boca. Muito bom. Pela boca, é claro. Olha só. Isso Muito é engraçado, bom. é legal, mas isso levantou um alerta em mim como pai. Claro. Eu falei assim... Ou então assim, assim, que bom que ela ainda não sabe. Mas me levantou um Que alerta. bom que ela não sabe, mas peraí. Mas espera aí. Ela é muito inocente. Já tem 10 anos. E eu falei assim, se ela fala isso numa escola, imagina As meninas de 10 o anos que que vai já fazer sabem. com ela, entendeu? E ela vai chegar em casa constrangida, Claro. entendeu? Aí eu chamei os dois no carro, no mesmo ambiente que eles estavam fazendo essa conversa com a minha sogra. A minha sogra escutou, calada ficou, muda, fingiu que não tinha escutado e veio me contar. Vó não vai falar nunca. Ela falou, isso não é problema meu. Vó não vai falar nunca. Aí eu falei assim, filhos, tudo bem e tal, eu no carro, no mesmo ambiente. Eu falei, cara, deixa eu usar o mesmo ambiente para eles ficarem mais confortáveis, né? Papai quer ensinar um negócio para vocês. Vocês sabem que existe o parto normal e o parto cesáreo, né? E vocês, rapaz, botei no modo avião aqui, desculpa, gente. E aí, como aí? Entendi porque eu botei no modo avião, só que tem internet, aí o WhatsApp. Aí eu falei assim, existe o parto normal, existe o parto cesáreo. Você, Mariana, quando você foi nascer, a mamãe teve um problema de pressão. E quando ela teve esse problema de pressão, você precisou vir uns dias antes, com urgência. E aí você foi para parto cesáreo por conta disso. A gente ligou para o médico, a gente falou, vem para o hospital para a gente poder fazer o parto. E aí cortou a barriga, e aí você nasceu. Quando o Davi foi nascer, a gente fez um exame, uma ecografia, que dá para ver dentro da barriga, e o Davi estava com um cordãozinho enrolado, e não estava girando, porque estava no pescoço. E o médico falou assim, se a gente forçar o parto normal, pode ser que machuque, né, que enforque e tal. Então, a gente optou também para que você fosse parto cesáreo. Então, cortou de novo a barriga da mamãe e fez. Quando a Beatriz veio, a mamãe pensou assim, já veio 2 cesáreo, vamos fazer o 3º cesáreo. A gente já sabe como é que é, e fez. Só que existe um parto que chama normal. Como é que é esse parto normal? Vou te explicar. Lembra quando a Fiona, nossa cachorra, teve lá os 13 filhotinhos? Ela lembra. Você lembra que foi um dia inteiro e uma noite inteira para nascer os filhotinhos? Lembro, papai. Você lembra por onde que saíam os filhotinhos? Aí ela, ai meu Deus do céu! Aí eu falei assim, filha, a mesma coisa acontece com as mães, com as mulheres. Só que Deus é perfeito. Se for ter um parto normal, né, Deus ele já vai preparando o corpo da mulher. Você lembra quando a tia, fulana de tal, a gente falou que ela estava grávida, que você nem via a barriguinha, e depois a barriga foi crescendo, e ela foi crescendo aqui a cintura e tudo. Então, Deus ele vai preparando o corpo da mulher para esse momento. Então, fique tranquila que
as mães que têm, os bebês que nascem, ou se, um dia que você tiver, né, seus filhos, Deus ele vai preparar, porque seu corpo já veio preparado para isso. Então, assim, de uma maneira que da minha, né, dentro do que eu poderia explicar, eu trouxe para ela esse entendimento, né, com um exemplo prático, mesmo que se fosse de um animal, mas um exemplo prático, né, para ela ver ali, né, e sem ferir a inocência dela. Mas ela precisa saber. Uhum. É importante ela saber. Eu falei assim, aí isso me despertou. Eu falei, cara, eu preciso ficar ligado nesses tempos dos nossos filhos. Porque senão ou a gente infantiliza demais, e a gente acha que infantilizar demais ou preservar uma certa inocência vai guardar ela, e não vai, porque ela tem escola, ela tem amigas, ela tem, enfim, né? As necessidades das fases. O que eu preciso, que pai eu preciso ser do 0 aos 3, que pai eu preciso ser dos 3 aos 6, as etapas aí. Que pai que eu preciso ser. Perfeito. Então, descubra que pai que você precisa ser. Descubra o que você tem que falar nessa fase. E se prepare. E outra coisa, seja pai e cumpra as funções de pai. Ajude a sua esposa a cumprir as ações e as funções de mãe. Não queira fazer as funções dela. Ajude-a a fazer as funções dela. Se você tentar fazer aquilo que uma mãe tem que fazer, é claro que tem situações que não tem a mãe presente, às vezes, ou a maioria das vezes não tem o pai presente, a mãe que cuida. São outros casos, mas se tem mãe e pai, pai cumpre a função do pai e a mãe cumpre a função da mãe. Se não estiver cumprindo, não queira fazer, queira ajudar a mãe, a sua esposa a fazer. Perfeito. Se você conseguir construir isso, você tem a possibilidade da própria criança entender a mãe e entender o pai. Entendeu? Então, na fase que você seja o pai da fase que você tem que ser. Como você falou, infantilizar, tal, tudo. Seja o pai, se preocupe. Agora eu tenho que ser um pai assim. Agora eu tenho que ser um pai assim. Agora eu tenho que ser um pai assim. Agora eu não posso ser um pai com 30 anos que dê todinho. Entendeu? E que permita isso dentro de casa. Porque tem pai que ele não faz, mas ele não é homem suficiente para botar um limite. Ele deixa a mãe fazer. Ó, e não cumpre esse papel. Quer dizer, cumpre o papel. Assim como você não pode fazer o que a mãe tem que fazer, porque ela, às vezes não está conseguindo fazer bem feito, não queira que a mãe também faça as coisas que você tem que fazer. Poxa, que bom que ela faz isso. É isso. Nossa, que bom que esse... Ah, meu bem, vou fazer uma coisa pra você. Você tem mais um jeito, eu sou mais tímido. Conversa isso com ele, entendeu? Não transfira as suas responsabilidades para a mãe. Os papéis trocados se tornam um desastre dentro de casa. Desastre. Isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Aquilo que você tem que fazer, você faça. E aquilo que a mãe tem que fazer, deixa ela fazer. Ah, mas ela não está fazendo bem feito, é o meu filho. Então ajude ela a fazer, mas não queira fazer. Não faça. Traz entendimento, né? Eu acredito que o papel do pai, assim, num momento desse, é trazer entendimento para casa. Amor, foi assim que você aprendeu? Foi assim que eu aprendi. Vamos buscar um recurso juntos? Exatamente. Vamos buscar uma opinião, vamos crescer juntos? Um casamento, uma boa, desculpa, Lucas, mas uma Sim. boa coisa que ajuda muito a criação de um filho é um casamento bem ajustado. Um casamento bem ajustado, ele ajuda a construir essas coisas. Entendeu? Agora, vamos lá. Vou entrar num outro assunto aqui, e aí vocês me ajudem. E quando o pai não é casado com a mãe? Mas Tem um junto? filho? Não. Pais separados. Pais separados. Como ser um pai forte, imprimir isso dentro de uma paternidade? Você Dentro da fala, paternidade. o filho não é dele? Não, ele é pai, só que é pai separado. Entendeu? O filho vive com a mãe. Então, Vamos lá, vamos apimentar esse negócio. a primeira... Ó, o Ítalo, por exemplo, Ítalo, você, se eu tiver errado, você me corrija. Você morava com sua madrasta, Isso, meu pai. E seu pai? Tive. entendeu? Então,
Na minha casa, assim, é porque eu tenho uma visão seguinte, igual eu falei lá no início sobre a identidade, né? Meu pai, por não estar presente, ele não conseguiu imprimir nenhuma identidade em mim, me dar um rumo. Meu pai não foi uma pessoa ruim, não, foi uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito boa, mas, por exemplo, o que eu vivo hoje em Deus me trouxe uma identidade. Essa identidade hoje eu consigo ter um norte, uma estrutura para passar para minha filha, né? Meu pai, no caso, não teve, né? Então, assim, eu também acho complicado, né? Porque eu vivenciei, mas hoje eu sou casado com a minha esposa, não sei como é que seria. É porque o que acontece? Aqui também a gente pode ter pais que vai assistir a gente e ele vai fazer essa pergunta. Tá, beleza, vocês estão falando da família ideal. Que moram juntos. Que moram juntos, tá? Mas meu filho não mora comigo. Como que eu posso imprimir essa paternidade? Eu vou falar isso porque eu vivi isso. Mas assim, eu não vivi. Eu não vivi isso, mas eu já aconselhei, já acompanhei pessoas e já tive que ajudar pessoas com esse tipo de situação. Primeira coisa, se houve uma separação, houve um conflito mal resolvido, que a única coisa que conseguiu resolver aquele conflito foi a separação. Uhum. Nesse momento, o que acontece? A 90% dos casos é transferido para o filho a identidade e a percepção que ela tem do outro, que é, obviamente, uma pessoa conflituosa. Um conflito que eu não resolvi. Então, todas as vezes que o filho está com a mãe fala mal do pai. Toda vez que está com o pai, o pai fala mal da mãe. Uma maneira de justificar, né? E a pior coisa é você tentar transferir para o seu filho essa situação. Fala, olha, o problema não é você, não foi você. O problema foi eu com a sua mãe. Mas, na medida do possível, é sempre manter o melhor respeito. E nunca ficar falando para o seu filho da mãe dele. Porque é a mãe dele. Perfeito. E nunca ficar falando pro seu filho do seu pai, porque sempre vai falar das coisas ruins. Sempre. Das coisas ruins. Muito assim, acho que simplificando o que você falou, o foco é o filho. Não é o desacordo, não é a mãe, não é o pai. Então, nós precisamos entender isso. Você que é pai e você tem um filho fora do casamento, né? E você teve um casamento e hoje está separado e você quer continuar exercendo a sua paternidade, entenda isso. O foco é o filho. Foca no seu filho. Seja o mais presente possível na vida dele, né? Eu vejo acontecer muito isso. Muitos pais, eles pegam o filho no final de semana, jogam ele no canto com a avó, com o avô ou com alguém, entendeu? E depois eles querem ter essa paternidade resgatada de alguma maneira mais pra frente, entendeu? Então isso, quando o filho tá comigo, eu vou fazer disso uma Disneylândia, entendeu? Vai ser maravilhoso. Sim. Porque quando ele está com a outra pessoa, eu transfiro para outra pessoa as coisas que tem que resolver, as coisas ruins, né? Agora, quando tá comigo, não, eu quero que tudo seja ótimo, entendeu? Eu quero que ele olhe e fale assim, eu gosto mais do papai do que da mamãe. Essa é a pior decisão que você tem. Quando eu estiver contigo, e no caso do pai, nós estamos falando de paternidade, geralmente o pai tem menos tempo. Então ele quer compensar esse pouco tempo. Uhum. E aí ele quer fazer tudo pro menino. Onde nós vamos esse final de semana, quer gostar pro pai. Não, nos dias que ele estiver com você, ele vai estar com o pai. Perfeito. E aí ele vai ouvir os nãos, tiver que ouvir, e vai fazer isso. Aí fica a história. Eu vou contar aqui um exemplo de uma pessoa que se aconselhou comigo. Mas eu estou em desvantagem. Por quê? Porque ela fica a semana inteira. E eu fico um final de semana sim, um final de semana não. Eu estou em desvantagem. Porque ela não gosta de mim, estou citando um exemplo. Sim. Ela não gosta de mim, ela fala muito mal de mim para os meninos, entendeu? E os meninos daqui a um tempo não vão querer mais ficar comigo. Então, quando eles ficam comigo, eu tenho que fazer um atrativo porque eu tenho que pagar essa diferença. Sim.
Aí eu falei assim, olha, eles nunca vão ficar sem saber a verdade. Um dia eles vão querer saber a verdade. Um dia eles vão te procurar com maturidade. Eles podem chegar agora e falar, pai, esse final de semana eu não quero ficar com você não, esse final de semana você quer estar. Seja madura, vai se resolver como Sim. homem, de saber, tudo certo. Uma hora, eles vão chegar e vão querer, e vão saber da verdade. O que aconteceu, pai? Como é que foi? E nesse caso específico, foi um caso de traição dela. E ela trouxe um cara pra dentro de casa, foi uma coisa louca. Quando o cara viajava, e as crianças meio que, o tio tá aí, não sabia o que estava acontecendo. Sim. Um dia eles vão entender, pô, minha mãe fez um troço muito errado, velho. Tal, tudo. Então ela pode criar a cena que ela quiser criar agora. Um dia eles vão saber a verdade. E um dia esses filhos se voltam pra você. Com certeza. Nada, e eu acredito que nada apaga o que você, nesse tempo, você construiu. Você não tem que criar uma Disneylandia nem uma fantasia. Exatamente. Você precisa ser pai. Você precisa ser você. Você precisa investir Não em tenha tempo medo de disso. qualidade. É o melhor que você pode dar pro seu filho. É ser o pai nos dias que você tiver com ele pra ser pai. E é o que ele quer. Na verdade, é o que o filho quer, Lucas. É o que o filho quer. Sabe, Ítalo? A gente não entende, mas é o que ele quer. Quando eu quiser, eu quero ter meu pai. E ele sabe, aí. porque quando ele não tem o pai, tem aquela fantasia, ele fala assim, cara, eu sei que meu pai tá fazendo isso pra me conquistar. Isso aí. A ficha cai, velho. Cai. Do mesmo jeito a ficha cai. Que ele vai chegar a uma hora de maturidade, pô, pai, mas foi assim, então, tal. É ser o mais natural possível, né? Na relação ali, quando estiverem juntos, né? Não adianta criar como o senhor falou, né? Uma Disneylândia, sendo que lá na frente ele vai ver, vai Não era isso que eu entender, não queria. era isso que eu precisava. É isso. Como... vamos lá, estamos indo para o final já vai dar meio-dia aqui, né? Estamos indo para os tempos finais. E eu queria aqui, Ítalo, que você deixasse um conselho aí para os pais frescos que estão chegando aí, para os pais de primeira viagem, né? Para quem já é pai, para quem vai ser pai, né? Deixa um conselho aí, fale algo para esses pais. Vou falar algo que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo de ser pai, e tinha muitos medos, né? E medo também de como que eu ia me desenvolver como pai. E a real hoje, na vida que eu levo, eu coloquei, assim, o meu chão hoje são princípios de Deus, né? Então, assim, eu tento trilhar todos os dias fazer aquilo que agrada a Deus. Isso me trouxe muita paz, muita tranquilidade para eu poder cuidar da minha filha, para eu poder até fortalecer outros pais, né? E trazer direção para outros pais. E hoje a gente vive uma vida, assim, eu, minha filha, minha esposa, no altar, na presença de Deus. Para mim hoje se tornou leve viver isso, e nós já estamos planejando o próximo, porque daquele medo surgiu uma coragem, assim, não é que surgiu uma coragem, me trouxe uma estrutura, Deus me trouxe uma estrutura emocional, psicológica e espiritual para poder querer gerar Você, desculpa te cortar, hoje você identifica o porquê que você sentia esse medo? Você consegue identificar? Eu acho que é o medo do novo, Lucas. O medo do novo, né? Eu não sabia, eu olhava meus irmãos, né? Via vocês também lá, né? No nosso círculo íntimo ali, cada um com seus filhos. A gente sabe que o novo, ele traz... na verdade, eu pensava assim, cara, como que eu vou ensinar? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou direcionar? Aí tem questão de escola, tem questão financeira, tem questão de saúde. E, né, em 2 anos e 2 meses, eu vivenciei bastante coisa, né, com a minha filha, que eu não imaginava. E quando eu passei por aquilo, um dia eu tive um atendimento com o Bispo Lucas, e eu estava dentro de uma bolha, com muita coisa na minha cabeça, né, e ele falou assim, Ítalo, isso aí mudou, virou uma chave na minha cabeça. Ele falou, você nunca vivenciou isso, por isso você está nessa pressão louca aí, você nunca vivenciou isso. Para agora e sai de dentro dessa bolha. Você não precisa resolver tudo. Na verdade, eu queria resolver tudo, não estava dando conta porque era tudo novo para mim. Eu resolvia tudo com facilidade, mas quando veio a minha filha, eu não sabia como fazer, virou uma pressão louca. Aí ele falou, só para. Você precisa resolver isso tudo?
Ele mudou a minha vida. Naquele dia ali, eu falei, posso ter 2, 3, sei lá quantos filhos. Falei, não preciso dar conta de tudo 100% com excelência, que eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir. Às vezes a gente consegue algumas coisas, mas né, tudo que eu estava resolvendo ali eu não conseguia. E ali me trouxe uma paz, uma tranquilidade para eu poder entender que eu não precisava, que às vezes eu não ia conseguir resolver tudo que eu estava vivendo naquele momento. Então eu saí da bolha, tudo se resolveu. Hoje eu vivo muito leve, muito tranquilo, né? E assim, é isso, eu acho que viver um dia de cada vez na tranquilidade, sem querer ser o super-herói, né? Nós não vamos ser o super-herói. Saber que nós temos falhas, que nós vamos falhar. E, assim, no meu ponto de vista, Lucas, a nossa identidade em Deus hoje facilita muito a criação dos nossos filhos, né? Mesmo ela tendo só 2 anos e 2 meses. Eu tiro isso porque, como eu fui criado na minha casa, sem identidade nenhuma, sem estrutura nenhuma, né? Então, hoje eu vejo isso com mais facilidade, com mais leveza, e já estamos projetando o próximo. Top. Sem medo, sem agonia. Até porque a criação do filho, ela é uma construção, a gente precisa entender isso. Não é porque ela só tem 2 anos e 2 meses que você não está construindo. Claro. Desde quando ela está na barriga, Claro. ali falando na barriga, né, declarando, profetizando sobre a vida dela, falando, papai está aqui e tal, gerando esse amor, até o dia, meu irmão, que você se for, você vai estar dentro das fases, e você respeitando as fases, você vai estar projetando o seu filho, você vai estar ensinando o seu filho. Né? Claro que quando ele casar, ele vai ter a vida dele, quando ele sair de casa, ele vai ter a vida dele, assim, né? Vai ter as conquistas dele, você vai liberar ele para isso, você vai estar numa nova fase com o seu filho, né? Porque são fases, mas eu acredito que toda a idade é importante na criação. Toda a idade. Porque quando ele tiver lá com 15 anos, 16 anos, 17 anos, e ele tiver um conflito muito grande com você, ele não vai lembrar dos 2 anos de idade. Fisicamente. Né? Mentalmente ele não vai lembrar. Mas o sentimento, isso nunca se apaga. O sentimento que você gerou de cuidado, de amor, de zelo, os nãos, sabe? As decisões que nossos filhos vão tomar, não é uma decisão simplesmente intuitiva. Foi uma decisão ensinada. Sim. Hoje parece ser intuição, não é verdade? Mas a verdade é que foi ensinado. Você foi ensinando, falando não. Você foi ensinando, segurando. Hoje parece que é muito normal a gente andar. Mas um dia os nossos pais seguraram as nossas mãos para que a gente pudesse andar. Sabe? Hoje é muito normal você subir numa bicicleta e pedalar. Mas um dia os nossos pais precisaram tirar as bicicletas né? Tirar as rodinhas da bicicleta e falar assim, eu tô aqui com você para você ter uma segurança até o ponto dele soltar e falar assim, vai. Entendeu? Então, assim, isso é muito forte. O que parece ser intuitivo na nossa vida, né, veio de uma construção dos nossos pais. Isso. Então, eu acredito muito assim, que toda a fase, o pai precisa entender, né, a fase que o filho está vivendo e ele ser intencional naquela fase. Porque por mais que ele não se lembre, ele nunca vai esquecer do sentimento. As pessoas não se esquecem do sentimento, sabe? Que você gerou no coração dela. Por isso que a questão do final de semana. O seu filho, quando ele tiver 10 anos, ele pode não lembrar daqueles 15 dias que você ficou sem ele e você pegou ele naqueles 15 dias. Mas o que você imprimir naqueles 15 dias, cara, pode ser algo eterno. Um ensinamento. Tive um ensinamento com meu pai, que foi o quê? Um dia eu joguei uma latinha na rua, estava dentro do carro, na rua, ele arrancou o carro, parou e falou assim, volta lá e pega a latinha. Eu falei, não, mas a gente tá no meio do trânsito. Filho, volta lá e pega a latinha. Aí eu fui lá, peguei a latinha, amassei. Ele falou assim, filho, não se faz isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 anos. 5, 6 anos. Eu era muito, muito menino. Entendeu? Ele falou assim, filho, não se faz isso. Não se joga lixo na rua. A gente precisa respeitar os ambientes. Exemplo, né, velho? Sabe? Cara, isso marcou. Se eu tiver um papel de balinha que seja, eu boto no bolso. O carro, tem a lixeira no carro, às vezes eu deixo algumas coisas. E não é só o filho que aprende, né? O tanto que uma pessoa evolui com a paternidade. Eu conheci um cara que ele falou assim, você sabe como é que eu consegui parar de fumar? Ele falou, fumava. Você sabe o que me fez parar de fumar? Foi porque eu fumei cigarro de mão dada com meu filho, de 2 anos,
Terminou, joguei a bituca no chão. Eu parei, que eu tinha que resolver um negócio, uma vitrine, sei lá o que for, tal. Tudo. Meu filho soltou na minha mão. Quando eu olhei, meu filho com a butuca de cigarro na boca. Bituca, né? Bituca. Botou a bituca de cigarro na boca. E ele, tira a mão aí, meu Deus. Você é louco? Ele falou, não, papai, isso aqui era o seu. Caracas. Forte. Não, pai, tá tudo certo, isso aqui era o seu. Você estava replicando. Ele falou, mas é errado. Ele falou, nunca mais eu coloquei o cigarro na boca. Viver a paternidade é uma das melhores aventuras da vida. Deixa um recado pros pais. Aproveita essa... Não tem como. Não tem como você não viver uma aventura. A aventura da paternidade é algo que vai te exigir, você vai ter que empreender muito do seu tempo. Entendeu? Você vai ter que gastar muito por algo que não é seu, que é pro seu filho. Você vai abrir mão de muitas coisas, mas a aventura de ser pai, ela te ensina coisas que em lugar nenhum você vai aprender. O que você consegue melhorar e se desenvolver como pai em todos os outros segmentos, profissional, tal, tudo que você precisar, a paternidade te ensina. Até as questões de fé. O dia que eu fui pai, peguei meu filho na mão, botei ele no colo, eu tive uma dificuldade, depois um momento aí, a gente conversa, eu não podia ter filho de jeito nenhum, eu era estéril, entendeu? A minha esposa tinha um ovário policístico, nós tivemos um filho sem nenhum tipo de tratamento. E quando eu vi aquilo, né, um milagre na minha mão, de algo que era praticamente a minha impotência, e eu peguei meu filho no colo e olhei, e eu falei assim, gente, e eu olhava pro meu filho e falei assim, meu filho, tem tantas coisas que eu tô abrindo mão por sua causa. Tem tantas coisas que eu tô tendo que fazer por sua causa. Eu, quase assim, eu nem sei como que eu te amo tanto. É muito forte, né? Eu não sei. Você pega um menino 2, 3 meses, 2 anos, você olha assim, fala assim, meu filho, eu não sei da onde eu tiro esse sentimento. Eu não consigo ter sentimento por tantas coisas que eu gostava tanto, que eu achava que eu gostava tanto, mas o que eu tenho por você é algo. E aí a fé te fala assim, Deus, é isso que o Senhor sente por mim. Você só vai entender o que Deus sente por você por completo com a paternidade. Quando você é pai. A paternidade te ensina isso. Ela te consome, ela constrói você um outro indivíduo. Por quê? Porque você tem que ser grande mesmo. A responsabilidade que você tem. Então, ser pai é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores aventuras dessa vida. Para um homem. É verdade. Verdade. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu sou apaixonado pela paternidade. Né, e isso arde tanto no meu coração que nós criamos, né, esse podcast exclusivo sobre paternidade. Né, e você que é homem, que ainda se sente inseguro, que ainda sente medo, né, Ítalo, igual você falou, né, que ainda sente, será que essa não é a hora? Cara, entra nessa aventura, confia. Tudo que você precisa, né, colocando Deus aqui, que é o centro das nossas vidas, tudo que você precisa, Deus já colocou nas suas mãos. Você só precisa olhar para você e entender, né, as chaves que a gente colocou aqui, qual homem que eu preciso ser, sabe? Qual homem que eu preciso ser? O que eu preciso me desenvolver? Qual foi os ensinamentos do meu pai que eu quero levar? Quais os ensinamentos do meu pai que eu devo, né, deixar de lado ali, né? Porque eu sei que não foi tão legal, né? Igual você falou, ter um pai ausente que dava tudo financeiramente, mas não tinha presença, não tinha. E quando estava presente, ele não estava presente, né? Então eu quero te dizer, né, te trazer essa confiança pro seu coração. E para você que é pai, eu quero te dizer, cara, ainda há tempo. Ainda há tempo de você criar uma paternidade forte. Ainda há tempo de você ter filhos fortes, filhos saudáveis, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, sabe? Sabendo que eles vão errar. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas sabendo que você deu um caminho para o seu filho trilhar, sabe? Decidir viver essa aventura. Um filho que é confiante de si, um filho que sabe onde está, sabe aonde quer chegar,
que quer, né, perpetuar, né, o que você tem deixado, o legado, e eu acredito que é isso. Eu quero te agradecer, Ítalo, meu irmão, pela presença, pelos ensinamentos, pelas palavras, né? Vagão, meu parceiro, irmão, meus irmãos aqui, parceiro, obrigado por esse tempo. Eu quero agradecer você que ficou até aqui o final conosco, né? Acompanhando cada ensinamento. Deixa aqui nos comentários a chave, o que mais mexeu com você. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, famílias possíveis, e também nos ajude trazendo novos temas. Talvez você tenha alguma dúvida, coloque lá, que essa dúvida ela pode gerar um tema aqui para a gente no próximo encontro sentar, conversar, discutir e juntos acharmos um caminho aí maior, mais forte, melhor para que a gente possa trilhar. Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez, Vagão, Meu mano, meu irmão, um abraço. Ítalo, meu irmão, muito obrigado mesmo de coração. Estar aqui eu sei que não é fácil para vocês, agenda, trabalho, família, compromisso, mas eu acredito que vocês entenderam aqui a essência e por isso vocês investiram esse tempo. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos. Um abraço.